acho que foi. Glória a Deus. Amém, amados? Hoje nós estamos reunidos aqui para meditar no estudo da palavra do Senhor. E normalmente a gente não tem costume nem de gravar, né, os cultos de quarta-feira, o de estudo da palavra do Senhor. Mas nós estaremos estudando a respeito da vinda de Cristo. E essa palavra, na realidade, ela é muito profunda. E hoje à tarde parei um momento para estar meditando a respeito dessa palavra. E Deus assim começou a ministrar muito forte o coração e trazer inúmeras revelações que é de extrema importância para a igreja, para que todos nós venhamos ter assim a consciência, né, de como Deus ele atua em todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então hoje eu quero estar dedicando realmente ao estudo da palavra e que a amada igreja possa estar sendo edificada. Amém? Eu quero convidar a amada igreja para ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Versículo de número 14 em diante. 1 Coríntios 2, versículo de número 14. Amém? Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então a palavra deixa bem clara para cada um de nós que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Amém? Agora, o que é importante de entender na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, quando nós estamos meditando e estudando, por isso que hoje, quarta-feira, é dia de estudo, é um momento em que nós vamos entrar de uma forma espiritual na palavra do Senhor. Para quê? Para meditação e reflexão. Então eu vou estar trazendo aqui inúmeros fatos, inúmeras palavras, né, que está relatado na palavra do Senhor, que vai trazer um entendimento a respeito de todas as coisas da vinda, a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse estudo está separado em duas partes e eu creio firmemente que Deus estará, né, permitindo que nós venhamos ministrar aqui. Deus sabe todas as coisas. Amém? Meus irmãos sabem que eu estou de viagem ao Brasil, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo estará ministrando de uma forma profunda os corações de todos os irmãos. Amém? Começou a cabeça, me falando: Pai Santo, diante de Ti, declaro como homem nunca fui, não sou e jamais serei, mas mediante, Pai, a Tua igreja, nós como igreja de Cristo, declaramos o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre será, e declaramos, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que a luz do Senhor, a luz de Cristo está aqui, logo as trevas não podem estar. Portanto, Pai, a luz que está aqui verdadeiramente vem iluminar as nossas vidas, e temos a certeza e a convicção de que verdadeiramente nós temos a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amados, primeiramente eu quero estar mostrando a grandeza de Deus em todo o processo da formação e dos estados da vida de Cristo. Quando Deus começou a formação do céu e da terra, de todas as coisas, no livro de Gênesis 1, nós temos um parâmetro muito grande, onde a palavra do Senhor fala assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí começa tudo a partir daí. Neste primeiro versículo, primeiro e segundo, nós temos o quê? Dois momentos específicos da história: antes da criação total e depois da criação total. Mas eu vou estar dividindo de uma outra forma hoje, para que a gente possa entender ela espiritualmente mesmo. Se nós formos ver assim o tempo da existência, a existência do planeta Terra em si, é interessante que dá-se a entender que o planeta Terra em si, ele já foi formado há cerca de 4,5 milhões de anos, né? 4,54 milhões de anos, por muito tempo. Só que nós entendemos a respeito do chamamento de Abraão a partir do momento que começou a haver consciência. Então, que momento que se dá o início da formação de Deus? Primeiro dia, Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. E houve separação entre luz e trevas. É isso que a palavra do Senhor fala. Houve separação entre luz
e trevas. A palavra do Senhor trata para nós que a luz dos homens era quem? Era Cristo. E ele veio para iluminar. É isso? Ou seja, a primeira coisa a ser formada no princípio da fundação de toda a terra foi a luz. Ou seja, foi Cristo, seu Filho. Por isso que quando Deus ele vai fazer o homem, a palavra fala, ele fez Deus, façamos o homem com conformidade à nossa imagem, à nossa semelhança, ele declara no plural. Por quê? Porque nós vemos ali a pessoa do Senhor ali formando, ou seja, no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, verbo ação, e o verbo habitou, o verbo se fez carne e se manifestou, habitou no nosso meio, diz a palavra do Senhor. Então olha só, houve luz, mas também houve trevas. Trevas na realidade simboliza o quê? Simboliza no discernimento o conhecimento. Que conhecimento? Do bem e do mal. Houve uma separação, ou seja, bem e mal. Por quê? Porque foi achada iniquidade, né, no anjo querubim ungido, da qual o Senhor tinha levantado. Então, a partir daquele momento, houve consciência do que era o mal, foi achada iniquidade. Então, olha só, que interessante, pelo seguinte, eu vou trazer aqui a consequência. Dá-se a entender que, a partir do momento que a história deu início, data-se a cerca de 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo. Como assim? A partir do momento da invenção da escrita, que data-se a 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, hoje não seria 6.000 anos atrás, pelo povo da Mesopotâmia, os sumérios, próximo ao rio Tigre e Eufrates. E a palavra do Senhor deixa bem claro esses dois nomes, sempre próximo ao rio Tigre e Eufrates, são dois rios, né? E a palavra do Senhor também fala a respeito disso, mas eu não quero estar entrando nessa fase aqui. Então, quando se dá o entendimento da formação da escrita, né, a escrita ela vem com o intuito. Qual o intuito? Quem sabe qual o motivo pelo qual, né, no caso, tantos os sumérios, né, foi a escrita cuneiforme que se chama, ela deu-se início. Com qual o intuito que foi dado esse início? Com vários intuitos, para registrar inúmeros fatos e contabilizar também inúmeros fatos. Existia a forma egípcia de se contabilizar também, mas foi literalmente para registrar fatos. E dentro desses fatos começa o discernimento. Que discernimento? Entre o bem e o mal. É a partir então que nós temos o segundo momento. Quando nós falamos a respeito de luz e trevas, a primeira instância, aí eu vou percorrer a palavra do Senhor de uma forma geral. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque os irmãos têm conhecimento da palavra geral, os irmãos têm um estudo profundo, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Dá-se a entender pela figuratividade da interpretação de Daniel a respeito da estátua do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, da qual o sonho ele representa uma grande estátua que tinha cabeça de ferro, o peito de prata, o ventre de bronze e os artelhos tal, ferro misturado com barro. Então aí, nesse período, nós temos um período de quadro, literalmente quadro. E aí fala então que vem uma grande pedra do alto dos céus e derruba toda a estátua e forma um grande monte, que é o Cristo, a vinda de Cristo. Vocês vão entender. O que tem isso a ver com a vinda de Cristo? Tem tudo a ver e a gente vai entender o porquê. Luz e trevas, ele vem a nível de entendimento ou discernimento. É exatamente no período de depois de 2.000 anos em que um dia para Deus é como se fosse 1.000 e 1.000 como se fosse 1. Então a gente vai tentar usar essa configuração. Olha só, luz e trevas no período conhecimento humano da escrita. Entrando no segundo milênio depois de 1.000 anos, ou seja, no segundo dia Deus criou o quê? As águas e os céus. Ok? Águas e céus têm uma representatividade. Água representa juízo. Ok? Por que juízo? Quem é, além de representar juízo, representa o Espírito Santo, né? A água do Espírito. Aquele que eu der a água fará jorrar de dentro de ti uma fonte que jorrará para a vida eterna, um manancial para jorrar para a vida eterna, né?
está lá no livro de João 3. Então, olha só, água, através da água, ou seja, o dilúvio, veio o juízo sobre toda a terra, também tem essa configuração. Então, as águas, elas representam o juízo. E aí nós temos também o que? Os céus. Os céus representam a promessa. Por isso eu estou falando assim, a gente tem que entender espiritualmente. Olha só que coisa tremenda. Aí nós vemos então no livro de Isaías 45, quando Deus então, ele começa a levantar um povo que haveria de vir após o povo babilônico. Quem seria? Império Medo-Persa, Ciro, né? Ciro, Medo-Persa, que ele fala assim: o meu ungido é quem toma pela mão, ainda que não me conhece. Aí Deus fala a respeito de várias coisas sobre isso. Vamos ver Isaías 45? Abre comigo lá. A gente vai meditar na palavra do Senhor, sendo estudo, Isaías, profeta Isaías 45. Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome, puxe o teu sobrenome, ainda que não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outros, eu, Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Olha só, então, Deus relatando todas as coisas que Deus faz. A partir deste momento, ou seja, no segundo milênio, é que acontece o chamamento de Abraão da terra dos caldeus. O império ainda não é Império Sírio, continua o Império Babilônico. Só que nós vemos o quê? Um momento bem específico, da formação, como tem o Sumério, aí até chegar aos caldeus, que era o Império Babilônico. Mas durante todo esse tempo vieram ali o povo da Mesopotâmia, os Sumérios, reinando então. Então eles passam praticamente quase 2 milênios, 2 tempos de Deus, até que chega então os caldeus, que era o rei Nabucodonosor. Aí tem a história lá da estátua e tal, da fornalha e tal. Então olha só, então, o chamamento de Abraão dá-se a data a cerca de 2000 anos antes de Cristo, equiparando o momento em que Deus está próximo a levantar o seu juízo, porque o povo de Israel, Abraão tinha a promessa, só que o povo de Israel, sobre ele vinha aqui, vinha juízo. E é tão interessante a configuração que ela reporta do começo ao fim da palavra do Senhor. De que maneira? Eu vou mostrar para vocês. Vai comigo lá no livro de Apocalipse agora. Amados, vocês não estão com pressa não. Isso tem tudo a ver com a vida de Cristo, tá? Fala a respeito as 7 cartas da igreja, Apocalipse 2 é a primeira carta, que é a carta a Éfeso, ok? É a carta a Éfeso. Isso é o momento em que a igreja, ela já tinha sido levantada, ok? A igreja já tinha sido levantada. Então olha só uma coisa muito interessante que mostra aqui. Fala assim, escreve o anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. 7 estrelas simboliza uma coisa, 7 castiçais também simboliza uma coisa, Estrela, na realidade, simboliza o que? Anjos, isso é figurativamente falando. Castiçai simboliza a luz, que veio iluminar. Então olha só, eu sei das tuas obras e teu trabalho e tua paciência, e que não podes sofrer os maus que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e que não são, e os tu achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Foi um momento específico em que, se nós notarmos nesse período, o que aconteceu?
Do período da formação em que houve a escrita, né, Deus havia feito a promessa a Abraão, depois fez a Isaac e depois fez a Jacó. Era o povo. A palavra dada a Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Ou seja, Abraão, ele foi justificado pelas obras da fé e não pela lei. Aí que vem a palavra. Só que a palavra do Senhor fala que este povo, ele deixou a primeira caridade. Que primeira caridade que simbolizaria este povo? Aí nós vamos começar a mostrar aqui, já em outro período. No terceiro dia Deus faz o quê? Ele houve a separação das águas e céus, a expansão dos céus, Deus chamou dos céus e as águas. No terceiro dia Deus fala assim: e haja entre as águas porção de terra seca. E na porção de terra seca se produzem plantas de todos os tipos de espécies e tal, e tal, e tal, e tal, que dê semente, fruto e tal, e várias coisas nesse sentido. É ou não é? Então, olha só, essa terra e plantas que Deus estabelece sobre a terra, ele começa um novo período, que seria o terceiro milênio. Por que terceiro milênio? É a partir do momento em que grande parte dos povos, eles começam a desenvolver de forma grandiosa. Ou seja, antigo Egito, ele entrou no poderio e toda a plenitude. Por quê? Porque, logicamente, através da vida de José, através da agricultura, através da sabedoria do trabalho da terra, através de descobrir como se guardar, né? Eles então armazenaram. Então, é um período, eu quero que vocês entendam isso. Cronologicamente, é um período que se data exatamente a esse período. Só que o que acontece? No quarto dia, ou seja, nós já estamos chegando no quarto milênio então. No quarto milênio, que momento que é o quarto milênio? O quarto milênio é o momento que Deus criou o quê? Os luminares, né? O maior para governar o dia, e o menor, a lua, né? E as estrelas. É o quarto dia. Então nós estamos em que ano aqui, pessoal? Nós estamos literalmente aqui no quarto milênio, sendo que nós estamos falando de 6.000 anos de história, dentro do momento, a partir que houve o momento da escrita. Luminares. Quais são os governantes na época? Os governantes são os governantes da qual se coloca grande simbolismo entre astros, estrelas, astrologia, e começa todo esse movimento exatamente nessa época em que o homem ele começa a decifrar, como figurativamente falando, a respeito do que? A respeito dos luminares do sol, da lua, e ele começa a desenvolver mais e mais, e a sabedoria. Em que momento então que começa o pensamento humano a aflorar? Aí nós temos um momento de passagem. Que passagem que é essa, pessoal? É a passagem do persa para o grego. Por que persa para o grego? Tá? Eu quero que vocês vão entender isso. No momento que se passa do persa para o grego ele vem com o quê? Com a filosofia. Ele vem com um movimento onde o quê? Os pensadores, os grandes pensadores da terra, eles se afloram exatamente neste período. Um pouco antes deste período, Hammurabi, então, já desde a época dos Sumérios, ele escreve a lei de Talião. Essa lei de Talião é a chamada lei que dá-se início ao entendimento do próprio Moisés. Por que Moisés? Porque a lei de Talião se resumia em quê? Olho por olho, dente por dente. É interessante isso, né? Mas era a base da lei de Talião. Ou seja, a codificação. A palavra de Deus fala que a lei veio por quem? Moisés. Não é isso? A lei veio por Moisés. Agora a graça veio por Jesus. Então a lei ela foi instituída com o quê? Para discernir, fazer uma separação. O grego em si, neste período, ele desenvolve. O povo grego era um povo politeísta. O que significa povo politeísta? Povo de vários deuses. Enquanto o povo hebreu, que estava crescendo aqui paralelamente, José e tal, né, logo depois, o que acontecia então? Paralelamente, o povo hebreu era um povo o quê? Monoteísta, que cria em um único Deus. Então, qual é o segmento? Olha aí. Aí nós temos aqui Moisés se aparecendo. Então, passa então o período do Egito,
né? O Império Grego começa também a aflorar-se, os pensadores, tá? Paralelamente. Isso vai acontecendo meio que paralelamente. Agora, olha só aqui, a segunda carta à igreja de Esmirna. Olha, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Versículo número 8, tá? 2:8. Acharei? Apocalipse 2:8, assim, ó. E o que morto e reviveu, eu sei das tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfêmia dos que diz judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns dentre vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando falo a respeito de um momento específico em que o povo, tá? O povo em si, ele se torna o quê? Ele se torna literalmente escravo. O povo hebreu se tornou um povo escravo. Os faraós era literalmente o quê? Um momento em que o povo buscava alguém que viesse libertar. Se levanta Moisés. Logicamente que isso aqui tem várias configurações, mas nós estamos entendendo a palavra do Senhor espiritualmente. Mais para frente, nós vamos encontrar uma outra configuração, no livro de Apocalipse mesmo, a respeito dos selos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quantos selos que eram? A qual somente não achava ninguém digno no céu de abrir os selos. Aí depois só foi achado um, que era quem? O Senhor. É isso? Quer ver? Vai um pouquinho mais para frente. A gente vai correr um pouco a palavra, tá? Não se confundam, entendam bem isso. Olha só, capítulo número 5, Apocalipse 5, né? Olha lá. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono do livro, escrito, por dentro e por fora selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra, debaixo do céu, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono 4 animais viventes, os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Olha só, lembra que eu falei a respeito dos 7 castiçais? 7 Espíritos de Deus que está sobre a terra. Então, e veio e tomou o livro à destra, que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostrados diante do cordeiro, tendo todos eles as harpas salvas e ouro cheio de incenso, que são as orações. Aí ele fala a respeito do cântico, e aí que começa a abertura, né, o capítulo de número 6 em si, fala a respeito da abertura dos 6 primeiros selos. Pessoal, a promessa para Abraão é o quê? Que ele entraria em uma terra prometida, a terra de Canaã. Qual é a promessa espiritual para nós? Que nós vamos entrar na Canaã celestial. Para entrar na Canaã celestial, houve um processo. Não houve um processo? O processo do quê? Quando Josué chegou às portas de Jericó, o que ele teve que fazer? Ele teve que tocar, né? Ia o pessoal na frente e dava uma volta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, não é assim? No quinto dia. Chegando no 7º dia, o que tinha que fazer? No 7º dia seriam 7 voltas, não é? O livro de Apocalipse fala a respeito de 7 selos. Nesses 7 selos espirituais mostra a respectiva a respeito dos cavalos, né? Primeiro Jesus Cristo e tal, ou seja, já saiu vitorioso. Ele já tinha saído vitorioso. Então, isso são espíritos. No momento em que chega na abertura do 7º selo, aparecem mais 7 trombetas, que simbolizam 7 voltas, ou seja, ao total 13, assim como foi em Jericó, na entrada da terra da Canaã. Pode ver comigo isso aqui, ó. Capítulo número 6, abertura dos primeiros 6 selos. Aí aqui abre todos os 6 selos, né?
Eu não vou estar falando para a gente estar reunindo um pouco o tempo, tá? Aí fala a respeito daqueles que eram infiéis, aqueles que não seguiram, tal, a visão dos mártires da glória, e fala assim, a abertura do sétimo selo, ou seja, o último. Os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. Olha só que coisa interessante. Aí começa falando a respeito de 7 anjos com as 7 trombetas, né? O que era designado também para o povo, figurativamente falando. Assim vai ser a vinda de Cristo. Agora, olha só, quando chega aqui, a 7ª trombeta. Apocalipse 11, versículo de número 15. Olha só que maravilha que é a promessa, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso figurativamente é a entrada nossa para Canaã. É no momento que as muralhas espirituais elas caem para que nós venhamos tomar posse da terra de Canaã. Olha aí. E tocou o 7º anjo a trombeta, né? Apocalipse 11, versículo número 15. E tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes. Olha aí. Quando derem as 7 voltas e quando Josué dissesse o quê? Bradai, não é? Com grande brado, não é? As muralhas viriam ao chão, não é isso que falava? Então olha só, com grande céu, com grande voz que diziam, o reino dos mundos vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos teus santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu conselho foi vista no céu, no seu templo, e houve relâmpagos e vozes de trovões, e terremotos e grandes saraiva. Olha só, é a entrada do povo, é o momento em que caem as muralhas para que a gente possa entrar na terra prometida. Ou seja, figurativamente, nós temos uma figurativa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o quê? Trazendo o discernimento das coisas espirituais. Agora, voltando aqui para a gente ter essa compreensão, dá-se em que no momento do povo egípcio, tal, começa os gregos, né, que eu tinha falado com vocês, e o grego era um povo o quê? Politeísta, ou seja, ele era um povo de vários deuses. E aí vem toda a mitologia, né? Ela está brincando esses dias do Minotauro, né? Várias, né? A Medusa e tantas coisas da mitologia, né? Que alguns de vocês já devem ter assistido filmes nesse sentido, que mostra ali então seres semideuses, vamos dizer assim, não é? Naquele período, é exatamente nesse período que ocorre. Ou seja, no 5º milênio, o 5º milênio é o momento que Deus produz o quê? Isso é uma coisa interessantíssima, e eu vou ser sincero para vocês, eu nunca tinha notado. Agora vai comigo lá no livro de Gênesis. Deus está remindo o tempo, né? Os irmãos estão compreendendo? Estou falando? Está tendo entendimento ou está difícil de entender? Hã? Está difícil de entender? Gênesis, capítulo de número. Aqui, ó, 20. Gênesis 1, 20. Como que a ciência humana fala que começou a formação dos seres viventes na Terra? Hã? Não, houve a formação da água primeiro, né? Primeiro ponto. E aí começou os seres anaeróbicos, né? Começou a produzir e tal, e aí começou os primeiros seres, então, com vida. Olha só que coisa interessante que a palavra do Senhor fala. E há quanto tempo não está escrito isso aqui, ó? Ele disse Deus, produza as águas abundantemente. Répteis. No 5º dia, é o dia que Deus faz a formação do quê? Dos animais, de todos os animais, né? Todos os animais, répteis, bestas férteis, blá blá blá, né? Todos os tipos de animais, todos os tipos de animais. Nessa configuração,
nós entrando no quinto milênio. Igual eu falei para vocês, o quinto milênio é exatamente a passagem do grego para o quarto império. Que império que é esse então? O Império Romano. Depois do Império Grego, entra o Império Romano. Né? E nós vemos o que? Nós vemos aqui um momento então em que dá-se ênfase ao homem. No Império Grego, né? No Império Grego é o momento que se dá ênfase para quem? Para o homem, né? Tem várias e várias coisas que começam a reger a partir daquele período, e o homem então é começado a colocar em ênfase, né? Então olha só o momento então em que então produzam as águas animais, tal, répteis de todas as formas, e aí eu coloco a seguinte configuração: foi um momento que os deuses politeístas, em forma de animais, tudo quanto era tipo de animal, ele apareceu. Tanto que até Paulo, quando havia ido pregar, ele tinha ido num lugar pregar e ali havia várias estátuas, né? E havia um altar que não tinha estátua nenhuma. E ali Paulo ele até pregou a respeito daquele Deus que... Ou seja, o Império Romano é o momento em que está a porta de quem? Do próprio Cristo vir. E é exatamente no momento em que o homem, ele, de uma certa maneira, ele atinge um certo patamar de conhecimento, e os impérios tal, né? Então, babilônico, persa, grego, romano, vem toda essa história. Então, é exatamente neste momento então que o Senhor Jesus Cristo ele vem. Ou seja, no momento em que se a data do quê? Do quinto para o sexto. Do quinto para o sexto. Porque aí do sexto para o sétimo completa 2 anos. Ao total, né, de 7 anos. Ao total de 7 anos. O sétimo ano, na realidade, representa o dia do Senhor. Então nós temos o primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, 4.000 anos. Aí é exatamente no momento em que o Império Romano ele está no auge, é que o Senhor Jesus Cristo ele vem. Aí tem Herodes, Pilatos, tem aquele processo todo. Tanto que o Senhor Jesus Cristo ele foi ali julgado exatamente nesse período, e o julgamento dele foi considerado como maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e conforme o julgamento romano era o que? A crucificação, né? Exatamente neste período. Então, é neste período então que o homem, aí nós entramos no que? No momento do Império Romano, ou seja, parte da estátua da Nabucodonosor é o que? Ferro e barro. Barro por quê? Barro porque na realidade representa o quê? Do que foi formado o homem? Do barro. E é no sexto dia em que Deus forma quem? O homem. Hoje, o que se é falado hoje? Que os homens são deuses, figurativamente falando. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento, ou seja, Jesus Cristo havia sido crucificado, aconteceu todas as coisas, e o Império Romano hoje, de uma certa forma, ele existe de uma outra forma, camuflada. Ele não caiu ainda, ele está no processo, entre ferro e barro, ou seja, nações que estão regendo a terra. Agora, quando o Senhor virá? Quando que o Senhor Jesus Cristo ele estará a portas para vir? Quando será a vinda de Cristo? Aí nós vamos entender na palavra do Senhor. O sétimo dia, que era considerado o sábado do Senhor, que no sétimo dia o Senhor descansou, que era sábado do Senhor, simbolizava o dia do Senhor. E é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo ele fala assim: quem de vós, tendo uma ovelha, se cair no buraco no dia de sábado, não vai e não retira a tua ovelha? Assim também o Filho do Homem. Então o Filho do Homem ele veio para cumprir o quê? E resgatar, tirar aquele do cativo, o cativeiro, tirar aquele que estava preso. Agora, eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou trazendo uma base de estudo. A compreensão é que nós estamos o quê? Após a invenção da escrita, nós estamos entrando no sétimo milênio, literalmente, tá? 4.000 anos antes de Cristo,
Depois de Cristo, mais 2000 anos, nós estamos hoje no ano de 2012, ok? Nós estamos praticamente, nós já entramos na realidade no 7º milênio. É como século, não sei se vocês sabem como se conta século, né? O século XV, por exemplo. O século XV não começa no ano de 1500, vocês sabem disso. Começa no ano de 1400 até o ano de 1500. Daí por diante vai sequencialmente, né? Ou seja, assim também nós estamos o quê? Primeiro milênio é do 0 ao 1000. Segundo milênio, do 1000 a 2000. Terceiro milênio, do 2 ao 3. Daí por diante. Nós estamos praticamente no 7º milênio. Ou seja, no dia do Senhor. Já estamos. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus 24 a respeito que os discípulos perguntaram: Senhor, quando hão de sobreviver estas coisas? Aí ele fala: de guerras, tal, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Isso é o princípio das dores. Aí a questão é: vamos passar pela grande tribulação? Sim ou não? A igreja que for cheia do Espírito Santo, não. A igreja que for cheia do Espírito Santo, não. Nós seremos levados a isso. Eu tenho convicção disso. Por quê? Por causa da palavra do Senhor. Logicamente que eu vou estar mostrando para vocês isso aqui, né? Por quê? Porque existe um momento da pausa em que eu quero continuar lendo as outras cartas às igrejas para a gente compreender o que eu passei para vocês agora. Vamos lá de novo, Apocalipse 2. A terceira carta é a igreja de Pérgamo. Olha aí, a igreja que está em Pérgamo escreve: diz isso aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Em que período acontece essa terceira carta que eu falei para vocês? No período do persa para o grego, né? Lembra que eu falei dos quatro reinos em figuratividade da estátua de Nabucodonosor? Por quê? Porque nesse tempo, igual eu comentei com vocês, o povo grego era um povo politeísta, e o povo em si, ele já havia se corrompido, né? O povo de Deus já havia se corrompido. De que forma? Os seis da terra, os juízes da terra, né? Aquele povo era um povo que estava ali corrompido. Aí tem toda aquela história de Sansão, né? Lembra daquele período onde que o próprio Sansão ele foi no tempo de Dagon, entre os pilares, e ele, naquele momento em que o cabelo dele havia sido cortado, porém Deus naquele momento que derramou o seu espírito, ele quebrou e foi abaixo o templo de Dagon, né? Ou seja, o povo era um povo que estava o quê? Constantemente, ele se achegava a Deus, desviava, chegava e desviava, chegava e desviava, ok? Olha só agora a quarta carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, versículo 18, né, 2:18, diz assim: escreve isso, diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes da latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, a mulher que se profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem como sacrifício da idolatria. Em que período é que acontece isso? Pessoal, João Batista ele foi decapitado por quê? Por causa de uma mulher, não é isso? Por causa lá que a filha de Herodias então dançou e a mãe foi lá e pediu a cabeça de João Batista, porque João Batista ele falava o que tinha que falar. Ou seja, era um período em que o povo judeu também estava corrompido, e ali já havia muita corrupção dentro do povo de Deus. Aí agora ali, já entramos no Império Romano. Agora aqui, a quinta carta, que a gente pode simbolizar o quinto milênio também. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso:
que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras que tem um nome que vive e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Exatamente no momento, Império Romano também, no momento em que Cristo, o próprio Cristo, ele é condenado pelo próprio povo, pelo próprio povo dele, o povo judeu. Ou seja, diz que vive, mas está morto, né? Jesus Cristo, ele profetizava para os fariseus o quê? Está o quê? Por fora, sepulcro caiado, por dentro, né? Está cheio de morte, mas fora está adornado. Então, a palavra do Senhor ele mostra, mas ele fala, ele faz as promessas. A sexta carta, aí que nós já estamos entrando no 6º milênio, aí já é nos nossos dias de hoje. Nós começamos aqui, ó, ao ano da igreja, de hoje não, desculpa, há 1000 anos atrás, então, ao ano da igreja que está em Filadélfia, vocês vão perceber que a sexta carta foi o momento que houve o afloramento do evangelismo no mundo. Ou seja, há 1000 anos atrás, os grandes evangelistas, começou um movimento pentecostal, vamos dizer, pentecostal quer dizer assim, a pregação do evangelho, exatamente nesse período. Olha só, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que diante de mim pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pais, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da punição, que has de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha só, há 1000 anos atrás, literalmente, é um momento então que dá, vamos colocar assim, a gente, igual eu falei assim, nós estamos praticamente no 7º milênio. Então, no ano 1000, né, o cristianismo, ele acontece de uma forma de expansão muito grande em todo o mundo. É um momento em que o cristianismo em si, ele realmente atinge grandes proporções. Só que igual eu falei para vocês, é de períodos a período. E agora nós estamos entrando no 7º milênio, a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é aquela o quê? Quem dera fosse frio ou quente, porque se morno, vomitar-te-ei da minha boca. E é o tempo que nós vivemos hoje. Ou seja, olha aí, a 7ª carta, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Senhor, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, eu sei das tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara for frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido e nada tem falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, e cego e nu. Por que Deus está falando isso? Hoje, o tempo que a igreja vive hoje, né? Ou seja, as portas da entrada do 7º milênio, é um momento que a igreja, de um modo geral, prosperou de uma forma muito grande. Mas o povo não tem escolhido o quê? Entre ser frio ou quente. O que simboliza ser frio ou quente? Ou você está debaixo da lei ou debaixo da graça. A lei está misturada com a graça hoje. Então as pessoas declaram, não, Jesus Cristo é meu Senhor. Ah não, mas eu tenho que ir lá fazer sacrifício, eu tenho que fazer assim, assim, assado para mim poder receber minha bênção, né? Então se colocam normas e regras, sendo que é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É através do que? Da graça. Aí a promessa que ia ser a Abraão, onde todas as nações serão benditas em Abraão. E aí nós vemos o que? Igual eu falei para vocês, que seriam as portas da entrada de Canaã. Aonde que é as portas da entrada de Canaã? Agora é um momento muito decisivo nas nossas vidas. Por quê? A verdade é que se nós estivermos na posição como Josué e Caleb, nós entraremos na terra prometida. Se nós não estivermos como Josué e Caleb, nós morreremos no deserto. Por quê? Aí entra aquela configuração que eu falei para você dos 7 selos e das 7 trombetas. Por quê? Porque é as portas de Canaã que se começa a abertura do quê? Tanto dos selos e o tocar das trombetas.
É no momento em que nós estamos na porta de Canaã que Deus, ele começa a mostrar o quê? A respeito das suas grandes coisas futuras, mas também nós vemos o quê? Gigantes na terra. Se nós formos comparar hoje as coisas que estão sucedendo no mundo ao nosso redor, e nós observarmos as profecias da palavra do Senhor, nós vamos perceber o quê? Que literalmente tudo que está escrito na palavra do Senhor está acontecendo. Então aí vai, né, desde o levante do anticristo, desde a implantação de um sinal, de uma marca, que todo grande, livre, servo, né, pequeno seja ele posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que não possa comprar nem vender aquele que não tiver o sinal, o número, né, aí vem aquela configuração 666. Ou seja, pessoal, quando Cristo virá, fica a pergunta. Aí eu vou reportar a vocês a uma outra meditação que eu não quero estar falando no dia de hoje. Né? Eu vou estar falando outro dia. Por quê? Porque na realidade isso tem uma configuração também. Tudo isso tem uma configuração. A partir do momento em que o homem começa a reinar na terra, nós começamos a escutar o que agora? New World Order, ou seja, nova ordem mundial. A nova ordem mundial são reinos e nações, estrelas, ou seja, príncipes e reinos que vão reinar sobre a terra. E é interessantíssimo no livro de Apocalipse que ele traz esta configuração a respeito da arrogância e ao ponto que o homem chega. E é interessante que fala que depois, porque a igreja do Senhor, vamos lá, é melhor ver porque é gostoso ver isso aqui, né? E a gente já medita já de vez. Apocalipse, abertura do sétimo selo, aí fala que é a respeito das 4 primeiras trombetas, né? Aí a 6ª trombeta, aí no 10 fala a respeito do livrinho amargo e tal, das 2 testemunhas, né? Olha só o que se fala aqui, ó, no capítulo número 11, a respeito das 2 testemunhas que vão vir na terra para testemunhar a respeito, né? A respeito da vida. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o ato que está fora do templo, e não nessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso tem configuração, mas eu não quero estar falando no dia de hoje também. Pessoal, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. E essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Se alguém lhe quiser fazer 1260 dias, esse período dá um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Literalmente 3 anos e meio. Ou seja, esses 3 anos e meio, a igreja que é lavada do Senhor já está na presença do Senhor. Os santos do Senhor já estão na presença do Senhor. Aí, a 7ª trombeta é quando as muralhas literalmente caem de vez por todas. Ou seja, a pedra é lançada do céu. As 2 testemunhas, na realidade, eu vou explicar para vocês, mostra-se um tempo. Isso aqui é até difícil é até difícil trazer o quê? Uma afirmação que eu conheço, né? Só um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Ok. E é exatamente neste momento, então, em que essas duas testemunhas, elas anunciarão o Senhor. Agora, qual é a compreensão? De que a igreja passará, porventura, ela pode vir a passar por um momento muito delicado, né?
que momento? Olha só. Estas duas oliveiras ou dois castiçais estão diante de Deus da terra. E se alguém quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobre o abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Ou seja, vai ser dado a oportunidade do quê? Do próprio inimigo vencer essas duas testemunhas. E fala que o corpo dessas duas testemunhas, ela jazerá na praça e todo mundo, ele verá o corpo. Só que, logicamente, fala que depois de 3 dias e meio, o Espírito vindo da parte de Deus, ele vai o quê? Trazer aquelas testemunhas de novo, né? E as pessoas vão ver e vão crer. Ou seja, é exatamente nesse momento que depois vem a 7ª trombeta, porque daí é a queda da muralha mesmo, de vez. Tá? Por quê? Porque tem a promessa daqueles que creram, ou seja, Josué e Caleb, e os filhos dele entrarão na terra prometida. A terra prometida, então, aí traz a configuração que eu falei para vocês, que eu vou estar comentando agora no próximo estudo, que vai ser, né, que vai falar a respeito da configuração do dia e da hora. Aí eu vou estar falando sobre Tessalonicenses, Mateus 24, Mateus 25, que fala a respeito. Mateus 25 traz a respeito das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Todas elas dormiram, as 10 dormiram. Essas 10 noivas simbolizam 10 igrejas. Tá? E se eu colocar nome aqui, vou dar nome aos dois, vamos dizer assim. Nós temos igrejas que fundamentaram a história do Evangelho na Terra. Tá? Então nós temos metodista, presbiteriana, né? A Assembleia de Deus, a Batista, tá ok? Nós temos igrejas que fundamentaram a pregação, a wesleyana, né? São igrejas que se fundamentaram no decorrer de vários tempos. Agora, a compreensão é a que está cheia do óleo e do azeite e aquela que não está. O que simboliza o azeite nas nossas vidas? O azeite é para manter o quê? A luz acesa, a lâmpada acesa. Essa que é a configuração. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo ele virá como o quê? Como um ladrão. Ou seja, ninguém sabe a hora e nem o momento em que o Senhor há de vir. Aí, depois que acontece tudo isso, né, vamos dizer assim, o arrebatamento da igreja, aí fala a respeito da besta, que a besta subiu da terra e tal. E aí, começa aqui no versículo número 14, a proclamação na terra do juízo de Deus. A proclamação. Tá? Apocalipse 14. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E viu outro voar pelo céu, que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, em toda nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei Deus e dai glória, porque a vinda é a hora do seu juízo. 14:6, tá, pessoal? E adorai aquele que fez a terra e o mar e as cores das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Essa queda da Babilônia, pessoal, é a queda do que eles estão chamando hoje de nova ordem mundial. Né? Ou seja, pastor, isso vai acontecer? Vai acontecer e precisa acontecer para que a palavra de Deus se cumpra. Nos últimos dias o amor de mundo se esfriará. Agora, cada um de nós vamos ter discernimento. Por quê? Aí vem todo o juízo de Deus, vem as 7 taças, né? As 7 taças, a queda da Babilônia, no capítulo 17, né? As lamentações sobre a terra, capítulo número 18, e aí, que nós, no versículo 19, começa a falar a respeito da queda da Babilônia, e o que? A alegria e o triunfo nos céus, né? A alegria e o triunfo nos céus, onde, a partir ali,
capítulo número 19, o cara fala assim: e depois dessas coisas eu vi no céu como uma grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque os verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e as mãos dela vingou o sangue de seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se a adorar a Deus, assentados no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono dizendo: louvai a nosso Senhor Deus, vós todos os seus servos, vós que temeis tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos, alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Olha só então, aí que nós falamos do quê? Que é o momento em que literalmente nós vamos o quê? Entrar para com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E aí fala aqui, ó: e já a esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse-lhe um filho puro e resplandecente, porque o menino filho. Isso tudo, pessoal, nesse meio tempo, a igreja já foi arrebatada. Só que agora nós vamos esperar o quê? Até o dia do tempo do juízo de Deus. Por quê? Acontece os 3 anos e meio, e depois dos 3 anos e meio que se procedem as outras coisas, que são o quê? Aí fala a respeito do tratado de paz também, isso é uma outra coisa também, né? Que fala. Aí fala assim, ó, versículo 9, 19, 9, fala assim: e disse-me, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, e eu lancei os seus pés para adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, porque sou teu conservo, e os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Aí fala aqui a vitória. Aqui já é o momento então em que a igreja, ou seja, Cristo e a noiva, eles já estão o quê? Praticamente para reinar, já entrou para as bodas, nós já estamos com o Senhor Jesus Cristo, né, nas bodas do Cordeiro. E aí fala a respeito do milênio, aí que entra o milênio, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, essa configuração depois do arrebatamento da igreja, significa o quê? O inimigo, ele é amarrado num período de 1000 anos. Nesses 1000 anos, o que acontece? Cristo e a noiva reinam na terra. Nós reinaremos na terra com Cristo, só que por um período de 1000 anos. Só que, o que vai acontecer? Vai ser permitido que o inimigo seja solto mais uma vez. Por quê? Porque ainda vão existir dentre aqueles que não estarão com o coração em Deus. E aí que o que? A palavra do Senhor fala então que Satanás é solto, acabando os seus 1000 anos, versículo 27, fala assim, ó: e acabando os seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e a devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aí vem o juízo final. E aí literalmente acaba. Ou seja, isso é um processo, pessoal. Eu quero que vocês entendam o seguinte: entrar para as bodas com o Cordeiro não significa entrar no novo céu e na nova terra. Por isso que já vai haver esse tempo de milênio. Pode ver a sequência da palavra. Por quê? Por quê? Porque esse novo céu e nova terra, qual que é a configuração do noivo? O que o noivo fala para a esposa? Ele vai fazer o quê? Por que ele sai? Por que ele tem que sair? Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou fazer o quê? Construir morada. Estão entendendo?
A obra que Cristo foi fazer é o quê? É edificar a casa, onde a noiva e o noivo. Quem casa quer casa, não é assim que o pessoal fala? Não é assim? Ou seja, a noiva e o noivo não vai ficar sem casa. Eles vão ter uma casa para morar, que é o quê? O novo céu e a nova terra. Só que vai entrar quem for o quê? Estiver com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Quem não tiver, não entra. Aí tem uma outra configuração que as pessoas falam a respeito das trevas exteriores. Só que isso aí também eu não posso fazer afirmação nenhuma. O que eu estou falando, o que eu estou trazendo, esse estudo que eu estou trazendo para vocês, que nós estamos vivendo no 7º milênio, após a invenção da escrita, me entendam bem. Eu não estou falando do fundamento da formação do planeta Terra, do momento que ele foi formado. Eu estou falando da invenção da escrita, que é a partir do momento que a razão humana ela começa a imperar. E é a partir deste momento que a gente pode o quê? Ter consciência do quê? Entre o bem e o mal, a partir do momento que foi codificado uma lei. Igual eu falei, foi a lei que foi criada, a lei de Hammurabi, a lei de Cabeão, que dá-se início então a cerca de data aí de 2000, mais de 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. Então essas leis, ela começa primeiro milênio, segundo milênio. Então nós temos o primeiro milênio, que é o conhecimento, ou seja, a luz, Cristo, e o mal, a formação de todas as coisas, que é o Império Babilônico, que começa a invenção da escrita. As águas do céu, as águas dos céus, que é o segundo milênio, que eu coloco diante de vocês, que representa juízo e promessa para o povo dele. Terceiro momento, então, em que se cria a terra e as plantas, né? E aí nós temos o que? A terra de Canaã, né? Que é prometida, uma terra com leite e mel. A criação dos luminares do sol e das estrelas, aí se levanta os reis da terra e tal, e aí vai dentro do Império Babilônico, Persa, egípcio, aí tem o grego também, e aí no 5º milênio, então, né, onde nós aqui começamos a ver o período em que, após o Império Romano, então, reina-se então, Jesus Cristo é crucificado, né, e ali inúmeros tipos de deuses são adorados, e 6º milênio, onde o homem ele reina, o homem cresce como nunca, que é praticamente o momento que nós acabamos de passar, e agora nós entramos no 7º dia do Senhor. Já estamos no dia do Senhor. Agora, fala assim, pastor, quando Jesus Cristo virá? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, a não ser o Pai, né? Agora, configurativamente falando, nós podemos imaginar. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que a hora que ninguém espera. Que hora que no livro de Mateus 25 fala que o noivo chegou para as bodas? Todas tinham adormecido. Todas. Próxima da meia-noite. Ou seja, a segunda vigília da noite. Essa segunda vigília é dividida em tempos. E se nós ali calcularmos o tempo, né, eu não vou dizer que a gente vai ter um momento exato, que Cristo vai voltar tal dia, não. Mas nós vamos ter uma noção de que tempo que nós estamos vivendo. Então, amados, estejam sempre atentos, né, no que está acontecendo em relação à vinda de Cristo. Semana que vem eu vou estar continuando falando exatamente a respeito agora da configuração da entrada, tá? É a vinda de Cristo, mas é a entrada da noiva para as bodas com o Cordeiro, tá? É a vinda de Cristo. Eu tenho essa primeira parte e a segunda parte, deu tempo certinho, uma hora cravada, que vai ser o quê? O momento então que a noiva vai entrar com o noivo para as bodas do Cordeiro. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Daniel 12 fala a respeito que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Muitos irão e virão de um lugar para o outro, né? Quando nós falamos a respeito da ciência se multiplicará, é o tempo que nós estamos vivendo. Isso é bem, ou seja, a sabedoria humana. Hoje, a ideia, todo mundo sabe disso, é formar uma única corrente. Começou a se dar essa União Europeia, agora a Europa está falida, como todo mundo sabe, né? A Europa está falida, né?
E isso é uma preocupação mundial, de certa forma. Porque a Europa não produz praticamente quase nada. O que a Europa produz? Hoje em dia, pessoal, o país não vive só de turismo, não. Então, vou para Paris passear, vou para a Grécia, vou para o Vaticano, vou para a Itália. Só fica nisso. Né? O que eles produzem? Qual que é a matéria-prima daquele lugar? É ou não é? Então você fala, é um país literalmente o quê? Primeiro mundo, mas é um primeiro mundo que está falido. A realidade é essa. Então a preocupação mundial em cima disso é grande. Né? Por quê? Porque isso ocasiona. Então qual é a ideia? Os governantes do mundo é formar um único governo, onde o quê? Seja uma única moeda corrente, onde seja um sistema de identificação universal, onde acabe o papel moeda e se transforme o quê? Em uma única moeda mundial. União. A base é essa. Né? Assim como no princípio começa-se unido e acontece a separação entre os reinos, agora a situação é inversa. Se promove a união. Só que depois dessa união, aí que é a questão, virá um grande tormento. Depois disso virá um grande tormento. Exatamente. Por quê? Porque a configuração na realidade é o quê? Hoje se fala de nova ordem mundial, como nunca se tem falado. Dilma Rousseff, Barack Obama, todos os governantes, eles falam a respeito da nova ordem mundial. Todos. Pode procurar que vocês vão achar. Todos. Sem exceção nenhuma. Todos falam. Por quê? Porque o Espírito do Anticristo, ele já está no mundo. Isso se o próprio Anticristo, vamos colocar assim, a nível de personificação mesmo, ele já está no mundo. Por quê? Porque a ideia é o que está escrito na palavra do Senhor. Transformar tudo isso num único governo, onde um só, ele vai reinar. E aí, ele vai pôr o sinal na mão direita ou na testa, para que todo grande, livre, serve e seja por sinal, para que ele não possa nem comprar e nem vender. E a partir do momento que isso for imposto, para quem é crente e fala assim, eu não vou aceitar o sinal, não vou aceitar a marca, se você falar isso, você vai preso. Não tem como. Não tem como. Eles vão, as pessoas, o governo, é a mesma coisa que você andar sem cédula de identidade no Brasil. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você andar no Japão sem um passaporte. Ou sem o Gaku de Toro Shumisho. É a mesma coisa. Quando lhe for imposto esse sinal, vai ser tudo da tua vida. Todos os sistemas de seguro, saúde, de carteira de motorista, de passaporte, de conta bancária, de tudo quanto é coisa, vai estar dentro disso. Ela fala assim, pastor, vai ser um microchip? Vai ser uma tatuagem? Eu não estou aqui cogitando absolutamente nada dessa questão. Eu estou falando que as coisas estão acontecendo, é real, e não adianta a gente fechar os olhos e falar assim, olha, não está acontecendo. Está acontecendo. E vai acontecer. Né? Então, muitas pessoas já viram a respeito da implantação do chip subcutâneo. Isso tem se falado constantemente, já tem se falado há anos atrás. Só que hoje já está efetivo e tem muitas pessoas já implantando. Né? Eu não vou estar cogitando absolutamente nada aqui na igreja quanto à implantação desse chip. Né? Alguns falam assim, não, pode ser em qualquer lugar do corpo, ou outro falando isso aqui. Não, esse chip é ou não é. Eu não sei. Para mim não importa se é ou se não é. O que importa para mim é que a palavra de Deus está se cumprindo. E eu vou estar vigiando constantemente. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará e ceará junto com ele. Essa é a palavra que me cabe a pregar. Jesus Cristo está à porta e ele bate. A gente tem que estar atento, simplesmente, com as coisas que estão acontecendo. Pessoal, a tecnologia não está parando mais. Não está parando. Quem dizia que, vamos colocar assim, há 20 anos atrás, você conversaria olhando uma pessoa lá, está lá no Brasil no seu celular. Né? Se imaginava, você poderia até imaginar, mas até aí ficava nisso. A tecnologia expandiu de uma forma gigantesca em menos de 100 anos, pessoal. Meu pai falava que na época que ele era criança, ainda a televisão estava começando.
Kicks. Então. Ou seja, olha agora, pessoal. Cada dia mais, daqui a pouco, eles estão fazendo televisão de holograma, né? Já deve ter. Né? Então, a tecnologia é incrível. Né? Ela não para. E o ser humano hoje, ele vive em função da tecnologia. Você pode falar o que for. Mas faz cair, experimenta fazer cair a rede da internet do mundo todo um dia para ver o que acontece. Imagina o pepino que já não dá. Imagina, nos bancos, em tudo quanto é lugar. Agora imagina esse poderio, vamos colocar assim, na mão de um homem que vai querer registrar todo cidadão da terra. Porque o pecado de Davi, né, o maior pecado de Davi não foi o pecado com Betseba. O maior pecado de Davi foi ele contabilizar o povo. Vocês sabiam disso? Porque ele contou o povo. Esse foi o maior pecado. Porque a palavra que Deus havia dado para Abraão é que a descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar, da qual não se pode contar. E o Salomão, quando ele adquiriu a sabedoria, ele falou assim: o teu povo é um povo tão grandioso que não se pode contar. Isso agradou a Deus, é totalmente diferente. Então o pecado de Davi foi esse. O maior pecado foi esse, tentar contar. E o ser humano hoje, o entendimento da grandeza humana é isso. Está tudo contabilizado. Para quê? Para que ele possa reger o mundo. Né? Então, os irmãos aí que se preparem, né, para a volta de Cristo, porque está perto. Não tem como negar, entendeu? A gente tem que estar atento no que está acontecendo. E o discernimento é esse, irmãos. Né? Eu sei que é muitas e muitas coisas para pensar, mas hoje à tarde, quando eu estava estudando isso aqui, para mim é muito claro esse estudo. Eu não sei se eu espero que assim, o Espírito Santo possa trazer essa clareza da maneira que Deus trouxe para mim e para vocês. Por quê? Porque eu sei que é muito complexo, mas eu gostaria de poder explicar de uma forma assim. E no momento que eu estou preparando o estudo, é como se as coisas, sabe um quebra-cabeça que vai encaixando um com o outro, você vai encontrando as peças, meu Deus, olha, isso aqui faz sentido, olha só isso aqui, mas isso aqui está ligado a isso, e as coisas se juntam e faz sentido. Se não fizer sentido, tudo bem, mas faz sentido. Né? Por isso que a palavra do Senhor fala que as coisas de Deus se discernem o quê? Espiritualmente. Então nós temos que entender os tempos de Deus. Né? Então, a própria palavra do Senhor fala: aquele que tem sabedoria, calcule o número, que é o número de um homem. Então existe. Deus fala para a gente calcular, então a gente tem que procurar meditar na palavra, examinar a escritura, porque nela cuidamos ter a vida eterna, e são elas que devem testificam a palavra do Senhor de João 5,39. Amém? Então, que vocês possam estar atentos. Semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu quero estar. Se não houver essa oportunidade, né, se Deus, segundo a vontade de Deus, eu acredito que esse negócio de Deus não saber o dia da passagem, se vai ser dia 16, se vai ser dia 19, é exatamente por isso, porque Deus está no controle. Então eu entreguei na mão de Deus, eu falei: Deus, se for da tua vontade, eu vou. Se não for, também não vou. Eu já não estou brigando mais com Deus. Né? Não estou mais brigando com Deus. Se for da tua vontade, eu vou. Se não for, eu não vou. Né? Já está tudo certo. Mas se não for, depende de Deus, fala assim: não vai. Eu vou fazer o quê? Mas Deus está no controle de nossas vidas. Amém? Então, né, de qualquer maneira, semana que vem, segundo a vontade de Deus, né, eu estarei continuando ministrando essa segunda parte, que será o quê? A entrada da noiva, que é a vinda de Cristo, para as bodas com o Cordeiro. Aí, se vocês quiserem meditar, medite em Mateus 25 desde já. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos estar todos colocando de pé. Eu quero orar em favor da vida da igreja. Né, que Deus possa dar sabedoria a todos os irmãos aí para que nós possamos aqui, unidos sempre nessa sabedoria, estarmos edificando uns aos outros com palavras, com salmos e cânticos espirituais. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, por isso que o Evangelho de sua bênção, sua paz sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nossos amados irmãos que estão através da internet escutando, Senhor Jesus, que tu possa trazer o discernimento e entendimento do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor Pai. Sei que verdadeiramente o entendimento vem de ti e não é do homem, Pai. Entendamos as coisas espirituais. Eu sei, Senhor Pai, para aqueles que não servem, Pai, as coisas espirituais me chamarão de louco, Pai. Mas eu sei para aqueles que entendem, Pai, a voz do Espírito compreenderão, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus,
Cristo Nazareno, Pai, eu ministro sua bênção, a sua paz, Pai, sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja, Pai. Tudo que nós temos por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome, Pai, tudo que temos conhecido como tido por nosso, é bendito em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre, com toda a igreja, e que todos nós juntos venhamos dizer amém. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém.